servirá como base para a nossa reflexão. Versículo de número 11 do capítulo 2 do Evangelho segundo Mateus. Amém? Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Vamos orar? Pai, te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz, tua palavra que é a verdade. Que ela encontre lugar em nosso coração, que por meio da tua palavra possamos ser edificados, exortados e consolados. Oramos gratos em nome de Jesus. Meus irmãos, ao longo do tempo, o verdadeiro sentido do Natal foi se perdendo até mesmo para os cristãos. Para muitos, o Natal representa Chester, para aqueles mais pobres, né? Para os mais ricos, peru, amigo secreto, Papai Noel, panetone, roupa nova, sapato novo. Não que isso seja pecado, mas nada disso representa o que verdadeiramente é o Natal. Nada disso significa o Natal, aponta para o Natal. Mas o que é o Natal? Como nós cristãos devemos celebrar esta data? Como? Na contramão da sociedade secularizada, o cristão deve ter uma visão bíblica do Natal. E o texto de Mateus 2,11, que é o texto que nós acabamos de ler, ele narra a visita dos magos ao menino Jesus, e é um momento aqui repleto de simbolismo e significado teológico. E eu quero chamar a sua atenção hoje para as verdades que esse texto nos apresenta sobre o verdadeiro Natal, sobre o real sentido do Natal. E a primeira palavra que nos chama a atenção aqui é a palavra prostrando-se. E ela nos indica um dos reais sentidos do Natal, que é reverência. O texto, se você pode perceber bem, começa exatamente declarando essa atitude dos pastores. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se. Então, a primeira atitude que os magos têm ao ver o menino é prostrar-se. Então, o Natal, ele significa para nós reverência, reverência a Deus. O ato aqui de prostrar-se, ele remete à ideia de reconhecimento da autoridade. Jesus, ele é o Deus encarnado. Jesus é o Deus que se fez homem. Não é o homem que se fez Deus, mas é o Deus que se fez homem. O Natal nos lembra que temos um Senhor, não apenas um Salvador, mas temos um Senhor. Somos servos e devemos viver para cumprir a vontade dEle. Até porque servo não vive para si mesmo, não vive para fazer a sua vontade, mas o servo vive para fazer a vontade do seu Senhor. E Jesus é o Senhor da vida do cristão. Todo cristão verdadeiro tem Cristo como seu Senhor. Está rolando outro culto ali atrás. Mateus capítulo 28, verso 18, diz que todo o poder foi dado a Jesus no céu e na terra. Todo o poder foi dado ao Senhor Jesus no céu e na terra.
Jesus é o Senhor da igreja. Jesus é o Senhor da nossa vida. Quando esses magos se prostram diante o menino, o nosso Salvador, com essa atitude, eles estavam reconhecendo que Jesus é o Senhor. O ato de prostrar-se é um ato de reverência, é um ato de reconhecimento. Devemos ter em mente o que o apóstolo Paulo ele diz aos crentes de Corinto. Ele diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 15, que ele morreu por nós, ou melhor, que ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Jesus morreu a nossa morte. Jesus tomou o nosso lugar naquela cruz, morrendo em nosso lugar, para que nós vivamos para a sua glória. Houve uma troca bendita. Ele tomou o nosso lugar na morte e nos deu a vida, para que vivamos a vida dele neste mundo, para que possamos expressar a sua glória neste mundo. A vida que vivemos hoje pertence a ele, pertence ao Senhor. Então, cada um de nós devemos entender o Natal como um ato de reconhecer a soberania do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Ele é o nosso Salvador, mas Ele também é o nosso Senhor. Ele é o dono da nossa vida. E nós devemos viver a nossa vida para a sua glória. Essa é a primeira palavra que nós temos aqui que nos ajuda a entender o real sentido do Natal. A segunda palavra que nós encontramos aqui no texto, ela passa para nós a ideia de devoção. É a palavra o adoraram. Então, primeiro, depois que eles encontraram o menino, eles se prostraram. Um ato de reverência. Um ato de reconhecimento de quem Jesus é. Jesus é o Senhor. Jesus é o Rei. Mas também eles o adoram. E é isso que o verso 11 continua nos informando. A ideia aqui de adorar, ela traduz para nós a verdade sobre a devoção a Deus. O Natal traz para nós, comunica para nós a mensagem de devoção. Nós devemos viver uma vida para adorá-lo, para render louvor e reconhecê-lo como Senhor. O verso 1 nos informa que eles não mediram esforços para encontrar Jesus. Até porque do Oriente até Jerusalém era uma longa distância. Foram dias e noites, deserto adentro, até chegar em Belém. Foram percalços que eles encontraram pelo meio do caminho, desafios que eles tiveram que superar até estar onde Jesus se encontrava, até chegar a Belém. Mas esses 3 magos, eles não mediram esforços, eles se esforçaram até chegar aonde Jesus estava. O verso 9 mostra que eles perseveraram em buscar ao Senhor. Então não é apenas o verso 1 do capítulo 2, que diz, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias de Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Mas o verso 9 mostra um outro obstáculo que esses magos enfrentaram para estar com Jesus. Depois de ouvirem um rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. Então eles, antes de ir a Belém, eles vão a Jerusalém, e ali eles encontram o rei Herodes. E Herodes fica sabendo do nascimento de Jesus através dos 3 pastores. E eles percebem a hostilidade, como ele acolhe essa notícia, porque para Herodes era uma ameaça ao seu trono. Herodes não era nem judeu, ele era idumeu e ele se colocou como rei dos judeus, e ele era um rei ímpio que não temia a Deus, e quando ele soube
que o rei dos judeus, o Messias, nasceu em Belém, ele logo providenciou um meio de exterminar com a vida de Jesus. Só que, evidentemente, ele não conseguiu, porque ninguém pode frustrar os planos de Deus. Ninguém pode ir contra a vontade de Deus. Mas os reis, os 3 pastores, eles percebem isso. E o que eles fazem? Eles vão até Belém em busca do menino e eles são guiados por essa estrela até que eles chegam no lugar onde Jesus estava. Existe, evidentemente, muito folclore no entorno aqui dos textos, porque possivelmente Jesus não era um recém-nascido quando eles chegaram ali. Jesus não estava mais na manjedoura. Possivelmente Jesus já estava em uma casa ali em Belém. Ele tinha, talvez, pouco mais de 1 ano. Mas isso não vem muito ao caso aqui, de nós estarmos discutindo sobre esses pormenores. Porque a nossa perspectiva hoje é entender que o Natal representa para nós. O que ele comunica a nós. E o que percebemos aqui com a atitude desses 3 pastores é que eles se esforçaram para quê? Para encontrar o menino Deus e o adorar. Para render louvor a Jesus. Eles se esforçam demonstrando uma genuína devoção ao Senhor Jesus. E a pergunta que nos cabe nessa noite é: você tem priorizado a Jesus na sua vida? Ou você só lembra de Jesus nessa época do ano? Quando todo mundo enfeita a casa, coloca uma árvore lá, a família se reúne em volta da mesa para a ceia tradicional de Natal, e aí você lembra de Jesus. E aí você canta músicas a Jesus. Porque para o cristão, o Natal não é apenas um dia no ano. Para o cristão, o Natal é todos os dias. Porque o Natal celebra o nascimento de Jesus. E Jesus já nasceu em nossos corações. No momento em que nós fomos encontrados pela sua bendita graça. Fomos salvos por essa graça bendita. Isso é Natal. Será que nós temos priorizado o reino de Deus? Será que assim como esses 3 pastores, nós temos nos esforçado, meus irmãos, para adorar a Jesus? Ou será que qualquer situação é motivo de desculpa para você não adorá-lo? Para você não estar em sua presença? Hoje, os crentes encontram das mais variadas desculpas para não estar na presença de Jesus, para não adorá-lo. E esses 3 pastores nos ensinam exatamente o contrário do que é devoção. Esse esforço, esse desejo por estar na presença de Jesus. Para quê? Para o adorar. Para o adorar. E um detalhe interessante aqui, meus irmãos. Os magos adoraram a Jesus. Eles não adoraram Maria e nem José, mas o próprio Filho de Deus. O texto é claro, diz: e o adoraram. Estava ali presente o padrasto de Jesus, ou aquele que o criou, José, e Maria, a mãe do Senhor Jesus. Mas eles não recebem adoração. José e Maria não são adorados. O único que é adorado nesse momento é o Filho de Deus, porque só Jesus é digno de adoração. Só Ele é merecedor de adoração. E é lógico que nós não estamos desprezando aqui Maria, nem José. Eles criaram Jesus, eles o educaram, cuidaram dele, mas eles são apenas aqueles que cuidaram de Jesus, que protegeram ele. Somente Jesus é o Salvador. Somente Jesus é o Messias, o Filho de Deus. E somente Ele é merecedor da nossa adoração, do nosso louvor. Só podemos então adorá-lo se o conhecermos. E o próprio Senhor Jesus diz isso. Ele diz que
Os samaritanos adoravam o que não conheciam. Quando ele se encontra com a mulher samaritana, em João 4, ele diz: vocês adoram o que não conhecem, porque a salvação vem dos judeus. Como você pode adorar aquele que você não conhece? Certamente essa adoração não é uma adoração genuína, porque ela não é voltada ao único que é merecedor da adoração. Nesse sentido, a adoração, ela perpassa o momento litúrgico do templo. Adorar é reconhecer quem Jesus realmente é. Isso é adorar. E isso é feito não apenas no momento litúrgico, isso é feito com a nossa vida. A verdadeira adoração corresponde ao nosso modo de vida, meus irmãos. Ao nosso viver, à nossa vida cotidiana, a maneira como nós, como cristãos, nos portamos, como nós vivemos a vida. É assim que nós adoramos ao Senhor Jesus. Mas a terceira verdade que nós encontramos que aponta para o real sentido do Natal está na última parte do versículo 11. O texto diz: abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Palavra que nós temos aqui, que define bem o real sentido do Natal, é a palavra entrega. Então, primeiro, Natal é reverência, é reconhecer quem Jesus é. Ele é o Senhor, Ele é o Deus soberano encarnado. Natal é ter uma vida de devoção a Cristo, é viver para adorá-lo. E Natal é você entregar o que você tem de mais precioso a Ele. E o que é que nós temos de mais precioso? Os nossos recursos? Certamente que não. Ele é o dono do ouro e da prata. A nossa riqueza não é nada diante da glória do nosso Deus. Não é. O que nós temos de mais precioso que devemos entregar ao Senhor? Esses três pastores, eles abriram seus tesouros e entregaram ouro, incenso e mirra. Era o que eles tinham de mais precioso. Era o melhor que eles tinham. A palavra aqui, tesouros, significa algo valioso, algo raro, algo de extremo valor. O Senhor Jesus não quer o nosso dinheiro. O Senhor Jesus não quer os nossos bens. Ele é Senhor de tudo. Ele é o Rei soberano de toda a terra e do universo. O que nós temos de mais precioso que devemos entregá-lo? O nosso coração. A nossa vida é o bem mais precioso que você tem. Não é o carro que você anda, a casa que você mora, a empresa que você tem, os bens que você possui. Não, porque nada disso tem valor perenal. Tudo vai se acabar com o tempo. Mas a nossa alma é infinita. E ela foi dada pelo próprio Deus. E nós devemos entregar a nossa vida ao Senhor. É isso que nós temos de mais precioso. Charles Spurgeon escreve sobre isso. Ele diz que aqueles que buscam por Jesus o verão. Aqueles que realmente o veem, o adorarão. Aqueles que o adoram, consagrarão seus bens a Ele. É uma consequência daqueles que têm um real encontro com o Senhor Jesus. Eles irão reconhecer que tudo que têm é dele. E eles irão entregar, consagrar em devoção tudo que eles têm ao Senhor Jesus. Inclusive seus corações, inclusive sua vida. O que você tem entregado a Jesus? Será que é o melhor ou é o que sobra? O que você tem ofertado a Jesus? Quando nós falamos de entregar o melhor, muita gente pensa logo em dinheiro, em recursos, mas entregar o melhor não tem a ver apenas com recursos, com dinheiro. Por exemplo, como você tem dedicado o seu tempo a Cristo? Você tem tempo para trabalhar? Você tem tempo para passear? Você tem tempo para muitas e muitas coisas da vida,
Mas e o tempo para Deus? Como você tem administrado? Que tempo você tem dado para Deus? Quanto tempo durante o dia você dedica para a leitura da palavra e para a oração e para uma vida devocional? Nós encontramos tempo para tudo nessa vida. Para trabalharmos, para passearmos, para viajarmos. E nada disso é pecado ou errado. Mas o que nós temos que entender é que o tempo mais precioso que você deve ter e dedicar é ao Senhor. Porque Ele é o dono dos nossos dias. Ele é o Senhor do tempo. E viver não tendo tempo para Deus é viver perdendo tempo. Como tem sido a qualidade do tempo que você tem dedicado ao Senhor? Você tem dedicado o melhor dos seus recursos a Ele? Da sua força, da sua energia? Da sua dedicação? Ou você só oferece ao Senhor Jesus aquilo que sobra? O que sobra do seu tempo? O que sobra das suas energias? O que sobra das suas motivações? Como tem sido? Mateus capítulo 2, verso 11, não é apenas um relato, irmãos, histórico, mas é uma declaração poderosa sobre quem é Jesus e como nós devemos responder a Ele. Os presentes dos magos nos remete a Isaías capítulo 60, verso 6. O texto diz: todos virão de Sabá, trarão ouro e incenso, e publicarão os louvores do Senhor. Todos virão e o adorarão. Esses presentes, eles são tipológicos. Poderia ser qualquer presente. Mas por que que os reis abrem os seus tesouros, trazendo exatamente ouro, incenso e mirra? Porque cada um desses presentes aponta para um aspecto do ministério de Cristo. O ouro é símbolo de realeza. Jesus é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Hebreus capítulo 1, verso 3 diz: Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Existe um trono, e esse trono não está vazio. Ele está ocupado pelo Cordeiro que ressuscitou, que venceu a morte e que triunfou. E hoje Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele domina e controla o universo. Nada acontece fora do alcance do seu poder, do seu controle. O apóstolo João, em Apocalipse, descrevendo o Messias, ele diz que quando ele voltar, e é lógico que é alegoricamente, diz que ele virá montado em um cavalo branco, e na sua coxa estará escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. É isso que Jesus é para nós. É isso que o ouro aqui apresentado e entregue pelos reis representa a realeza de Cristo. E o incenso, ele aponta para o ofício sacerdotal de Cristo. Jesus, ele não é apenas rei, mas ele é o sumo sacerdote eterno. E a Escritura largamente nos apresenta essa verdade. Por exemplo, Hebreus 4,14 diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Jesus, ele é superior a Arão, ele é superior aos sacerdotes levitas, ele é superior a Melquisedeque, porque Jesus não é apenas o sumo sacerdote, mas ele é o próprio sacrifício que se entregou por nós. E ele não ofereceu qualquer sacrifício. Ele se ofereceu como sacrifício a Deus por nós. E através da sua morte, ele consumou a obra da redenção.
Hoje nós não precisamos pagar nada, nem oferecer nada, porque Ele se entregou uma única vez por nós, consumando a obra da redenção. Ele é o sumo sacerdote. Ninguém pode ir a Deus se não for através de Jesus. E assim como no Antigo Testamento, os homens precisavam do sacerdote para fazer a mediação entre eles e Deus. Hoje, ninguém pode ir a Deus se não for através de Jesus. Ele é o meio pelo qual o homem vai a Deus. Não é Maria, não é José, não são os anjos e nem ninguém mais. Unicamente Jesus. João 14:1 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Mas nós temos, em terceiro lugar, a mirra. O que a mirra simboliza? Ela simboliza o ofício profético de Jesus. Jesus é rei, Jesus é sacerdote e Jesus é profeta. A mirra simboliza o ministério profético de Jesus. Ele veio trazer as boas novas de salvação. Mateus capítulo 21, versículo de número 11 diz: e as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Ele mesmo declara várias vezes, meus irmãos, que ele veio para trazer as verdades do reino. Ele veio para anunciar as boas novas de salvação. Ele veio para proclamar a justiça de Deus e o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. As palavras de Jesus não são palavras de homens, mas são palavras do próprio Deus. Do próprio Deus. Jesus é profeta, não apenas porque ele disse o que aconteceria. Jesus é profeta porque ele veio trazer a revelação de Deus para os homens. No capítulo 1, verso 1 de Hebreus, diz que outrora Deus falou aos filhos por meio dos pais, e falou aos pais por meio dos profetas, mas hoje Ele nos fala através do seu Filho, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é a verdade que liberta. Só Jesus pode trazer luz às trevas do engano que o homem vive. Só Ele pode libertar o homem do engano do pecado. Por isso Ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meus irmãos, eu quero concluir essa pequena reflexão, dizendo que o Natal, ele traz para nós todas essas reflexões. Ele traz para nós mensagens importantes, como o Natal comunica o amor de Deus. O Filho de Deus se esvaziou de sua glória para tornar-se homem. E Paulo, no trecho de Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, ele diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, que subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Nós temos aqui um contraponto do que aconteceu lá no Éden. Adão, ele desobedeceu a Deus para se tornar Deus. Adão comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, na tentativa de ser Deus. Jesus, sendo Deus, ele abriu mão do uso livre dos seus atributos, ele se esvaziou da sua glória para tornar-se homem, para que através da sua obra e do seu sacrifício pudéssemos ter a certeza da vida eterna. Por isso o Natal fala-nos de amor, do amor de Deus. Natal fala de salvação. O Filho de Deus se entregou para nos salvar. O verso 8 deixa isso claro de Filipenses 2. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O Natal fala-nos da redenção, fala-nos
da remissão dos pecados e da salvação, porque Deus se tornou homem. E somente Deus poderia suportar o peso dos nossos pecados. Mas Deus não poderia morrer. Então ele se tornou homem, para que na cruz Jesus, o homem, morresse. E através do seu sangue, todos os nossos pecados fossem perdoados. E por fim, o Natal comunica-nos a mensagem de esperança. O Filho de Deus morreu, mas ressuscitou, e um dia voltará para nos buscar. Filipenses 2, 9 a 11 termina dessa forma magnífica. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa é a verdadeira mensagem do Natal. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. Nós, como cristãos, devemos, meus irmãos, celebrar esta data. Não importa se Jesus não nasceu em dezembro no nosso calendário. Não importa. Nós celebramos o Natal nessa data, porque para nós é importante celebrar o nascimento de Jesus. Mas nós não podemos ter essa data como uma data comercial. Nós não podemos paganizar o Natal, não podemos mistificá-lo, nem fazer com que o seu real sentido e significado se perca. Nós temos uma oportunidade de falar para os nossos filhos que o Papai Noel ele não existe. Na melhor das hipóteses, Papai Noel foi um dos pais da igreja, um teólogo. Mas Natal não é a chegada do Papai Noel. E olha que eu fico muito triste quando eu vejo postagens de crentes da igreja indo para o shopping receber o Papai Noel. Perde o culto de domingo para ver a chegada do Papai Noel. Crente não celebra o Natal para ver o Papai Noel. Crente celebra o Natal para lembrar que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho, que se tornou homem, e ao se tornar homem, ao se encarnar, ele abriu mão da sua glória, ele se humilhou, ele morreu na cruz, mas ele ressuscitou, e ele vive para sempre, e um dia ele voltará para nos buscar. Isso é Natal, meus irmãos. É Jesus. É o Deus que tornou-se homem. É a encarnação. É o amor de Deus, que não mediu esforços e foi até as últimas consequências para salvar a você e a mim. Essa é a verdadeira mensagem do Natal. Esse é o real significado do Natal. Jesus, o nosso Senhor. Amém, meus irmãos?